Meu nome é Leonardo Duflo, sou coordenador de mobilização do Instituto Etos. A gente está começando aqui nosso primeiro Diálogos Etos com a Lívia Neves, da Leroy Merlin, analista de sustentabilidade. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho nossas experiências sobre esse momento de crise, sobre tudo isso que a gente está passando, de desafios, todas as empresas estão juntas nessa. E para a gente compartilhar um pouquinho o que a gente tem feito, experiências que a gente tem realizado, como é que a gente consegue, de fato, criar uma saída para esse momento. Mas antes de tudo, antes de falar do desafio, do momento que a gente está passando, eu queria que a Lívia contasse um pouquinho mais sobre ela mesma, sobre a nossa entrevistada, a carreira dela, como é que ela chegou até a Leroy, os passos para lidar com sustentabilidade, como é que ela chegou nessa causa. Conta um pouquinho mais para a gente como é Uhum. que tem sido essa trajetória. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fiquei bem contente. Eu atuo na área de sustentabilidade na Leroy. Completei agora 5 anos de empresa. Meu caminho, minha trajetória até essa área, ela é engraçada, digamos assim, é bem interessante, porque eu sou formada em ecologia pela Unesp de Rio Claro. E quando eu estava lá cursando, eu senti que era um curso muito legal, mas não era uma coisa que eu gostaria realmente de trabalhar. Eu não me via no mundo da pesquisa, acordar 4 horas da manhã para saber se o passarinho está cantando às 5, 5h15. Eu achava uma coisa muito interessante, um conhecimento, óbvio, muito válido. Gostava de estar ali naquele momento, mas eu não me via fazendo aquilo para sempre. E aí, quando eu me formei, rolou uma certa frustração, porque o mercado de trabalho, a faculdade que eu fiz não trabalhava direito. E aí eu fui entendendo um pouco mais, pesquisando sobre as empresas, e no momento que tinha no mercado de trabalho eram as empresas de consultoria ambiental. Então eu fiz estágio já nessa área, comecei a trabalhar numa empresa de consultoria focada na área de cana-de-açúcar, né, canavieira, em Piracicaba. Então, né, vivi bastante o interior, então puxo R naturalmente já. E aí fui me aprofundando, né, nessa trajetória mais empresarial. Então, eu fiz um curso na Exalc de gerenciamento de resíduos, de gerenciamento ambiental, aí acabei me aprofundando em gerenciamento de resíduo, comecei a trabalhar com isso um tempo depois, e trabalhando numa empresa de gerenciamento de resíduos em Campinas, que eu fiquei quase 3 anos, me indicaram para a vaga da Leroy, que estava acabando de abrir. E outra coisa interessante, né? Não sei se para todo mundo é assim, mas o famoso QI é muito poderoso, o famoso quem indica. Então, desde o meu estágio até todos os meus passos profissionais até hoje foram indicações. Então, foi muito aprendizado, foi uma área muito legal. E dentro da Leroy, eu até brinco, né? Falo, cada ano é um flash, né? Cada mergulho é um flash, cada ano é um, um negócio diferente. A área de sustentabilidade também vem crescendo dentro da empresa, vem se aprofundando. E a missão do analista de sustentabilidade, que a gente chama, cada ano ela tem sido de um jeito, porque a empresa quer cada vez mais se aprofundar dentro dessa temática. E dentro do varejo, ainda mais a construção civil, a gente tem uns desafios um pouco diferentes do que eu vejo que grandes empresas já fazem, principalmente quem é da linha de fábrica, de produção, que tem uns impactos ambientais, às vezes até bem mais agressivos do que uma loja de material de construção. Mas não por isso a gente deixa de se dedicar, de se aprofundar, e cada vez mais a gente tem feito boas parcerias, a equipe está envolvida em várias iniciativas e o Etos é uma delas, para que a gente tenha profundidade em tudo que a gente faça. E aí esse vírus internacional veio para bagunçar a casa de vez, acho que de todas as empresas. Bem no começo do ano, onde a gente estava ali super engajado em colocar um monte de projeto para rodar. E tudo isso aconteceu nas minhas férias. Eu estava de férias, eu já estava ficando meio assustada, porque eu estava viajando com os meus pais. E aí a gente já começou naquela, putz, vai mais para algum lugar, volta logo para casa, vai abastecer a despensa, o que a gente vai fazer? Minha irmã trabalhando no Rio de Janeiro, super preocupada também, porque os focos no Rio, né, deram uma evolução muito rápida.
E aí deu tempo de fazer tudo. A gente voltou para casa, minha irmã conseguiu chegar. Aí eu deixei meus pais de lado, porque eles estão dentro da faixa de risco. Tô com meu noivo aqui isolados, digamos assim. E voltei de férias. Eu voltei de férias faz 2 semanas e vou sair de férias semana que vem, como uma das medidas da empresa dentro da área de RH. Então, o que eu senti foi pegar esse turbilhão, assim, ter 2 semanas para trabalhar e já sair de novo. Então, tá meio caótico, mas tem dado certo. A gente tem participado de algumas conversas, de troca com outras empresas, entre outros grupos que a Leroy faz parte também, de escuta, de entender as estratégias da empresa para esses momentos. E quando eu estava de férias, lógico, né, você já vai voltando ainda mais diante desse cenário inédito. E eu fui pegando já algumas iniciativas que a empresa estava fazendo e das empresas no geral. Minhas amigas desabafando, né, um grupo ali de amigas que trabalham principalmente em São Paulo e contando o desespero de ter que continuar trabalhando dentro de um escritório com mais de 100 pessoas. Uma até mora, né, numa república com 15 pessoas. E ela falou, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que me isolar e meu chefe não libera. Esse impasse, né? E eu assim, bom, pelo que eu vi, a Leroy já está se antecipando, está tendo umas iniciativas legais. Quando eu voltar, provavelmente volto para o home, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, vivi essa euforia, assim, de, putz, o que vai acontecer? Quais são as medidas que a empresa vai tomar, pegando um pouco do que as colegas estavam compartilhando de outras empresas totalmente diferentes, de outro ramo. E os amigos, né, que tem bastante amigos aí que são prestadores de serviço, que são autônomos, compartilhando um pouco as dúvidas, os receios, os pedidos de ajuda vindo deles, né? Então foi para todo mundo é um momento muito único, né? E o que a gente tem tentado fazer é sempre conversar, desabafar. Não tenho acompanhado muito as televisões, confesso. O que eu tenho pego de notícias são mais de fontes confiáveis. Então, por exemplo, acabei de assistir agora a reportagem que saiu do Roda Viva, do biólogo especialista na questão de vírus. Eu já tinha assistido a série do Pandemia no Netflix, que foi muito esclarecedor. E, bom, eu vim, né, formada em ecologia. As coisas que eles começam a falar, você fala, faz muito sentido. De tudo isso que está ficando para mim, como profissional e como pessoa, é que a ciência tem que estar à frente de tudo, não pode ser menosprezada ou ignorada, seja por quem for, aqui, lá fora, porque a humanidade já causou muito estrago. E o que está ficando claro é, se não tiver investimento em pesquisa e tudo mais, para onde a gente vai? A natureza vai falar mais forte, vai doer em muita gente. Então, meu noivo até costuma brincar, fala, a natureza dá um jeito em tudo. Ela deu um exemplo. Então, eu acho que é um exemplo de que a gente está fazendo muita coisa errada e que tem que prestar bastante atenção, e a ciência está aí para ajudar a resolver as coisas que a própria humanidade se colocou, né? E eu falo muito, desculpa. Está sendo ótimo. E até pegando esse último gancho do que você tem falado, eu também acompanhei, ouvi a entrevista do Átila, foi bem esclarecedor. Acho que, seguindo numa ordem do que ele já vinha falando, né? Acho que talvez para um público maior que não teve acesso, mas a gente tem vivido, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem pego, né? Você disse aí de não estar acompanhando muito TV, e eu até acho de um certo ponto bom, porque como muda tudo muito rápido, a chance de você ter uma desinformação, para não falar fake news mesmo, é muito grande, né? Tudo muda, ninguém sabe exatamente onde vai parar. A gente tem alguns estudos que isso é bacana, né? Que é isso que o Átila e outros pesquisadores têm feito, né? Se pautarem em estudos e se pautarem na ciência, como você mesmo disse. Tudo é previsão, nada é uma certeza absoluta, até porque estamos lidando com algo inédito, mas tem alguns países que já passaram por situações similares e que estão mais bem preparados do que a gente, né? Foi uma coisa que ele ressaltou bastante, né? E, É, na verdade, dentro da empresa, até a Leroy faz parte do grupo ADO, que tem a sua sede na França e tem várias lojas pela Europa, né? O surto chegou lá primeiro. exato.
Então, quando tudo começou a acontecer, na verdade, a gente até tinha a área de sustentabilidade um ponto em Portugal, um evento, Sim. um evento lá marcado com 700 pessoas, ia ser uma oportunidade única. E lá no Carnaval foi isso, né? Eles começaram a travar e eles começaram a vivenciar todo esse problema da pandemia, primeiro que o Brasil. Então, as orientações do ADO para os nossos líderes, para o diretor de RH, para as equipes, a gente tem uma plataforma universal, que é o Workplace, que várias empresas usam, e por lá a galera já começou a compartilhar as dificuldades, a atenção aos cuidados, a saúde do colaborador, e eu acredito que isso tenha ajudado as decisões aqui, falando por Leroy, né, acontecerem numa velocidade e num fluxo saudável, para evitar desespero, para evitar esse surto, digamos assim, de muitas pessoas desesperadas, achando que vão ter ondas de demissão muito rápido. O nosso diretor Weber de RH sempre deixa isso muito claro. Ele fala demissão, eu não vou mentir, eu não sei o cenário, ninguém sabe, mas é a última opção. A gente precisa das nossas equipes sadias, a gente precisa que a gente entende que a manutenção do emprego ela é mais do que necessária. E aí a empresa começou a liberar algumas coisas que você fala assim, poxa, quão importante isso é para as famílias e que conforta o coração, digamos, né? Por exemplo, a gente tem o benefício da cesta básica, serve para todos os colaboradores, estou falando aí de mais de 10 mil pessoas. Tem algumas regrinhas, é um benefício da empresa, né? Eles simplesmente estão ignorando essas regras. Então, não compete mais saber se fulano fez X ou Y, ele tem direito à cesta, ele vai receber a cesta, porque a gente entende que tem famílias que, como a escola parou, tá todo mundo comendo mais em casa, como eu não tenho mais o refeitório da loja, e eu tô passando por isso, eu cozinhava todo santo dia. Eu só jantava em casa, eu não cozinhava todo dia. A manutenção da cesta básica é extremamente importante. O primeiro colaborador que parou foi aquele dentro do grupo de risco. Então, já aplicaram uma licença para que eles se resguardassem. E não só de idade, de problema de saúde, e depois mapear aqueles que têm familiares em grupo de risco. Então, e até outros que é de investimento próprio. A empresa está dando um benefício de R$ 250 para as mães. Legal. E os pais? Eu sei, gente, mas só as mães a gente já tem uma boa grana aí sendo investida para que elas tenham esse recurso para usar diante da demanda que vai aumentar em casa. E foi super bem aceita. Os pais estão entendendo que a prioridade pode ser as mães, então o que a gente tem sentido é muito respeito entre todos, respeito entre as equipes, porque acho que muitas empresas passaram por isso, né? Vontade do home office todo mundo já tinha. Claro, claro. E aí chegou a ordem no home office. Então, as equipes que são principalmente dedicadas ao computador e já têm o notebook tiveram fácil acesso ao home. Mas eu tenho o pessoal que ainda está ali na frente da ação, né? E esse entendimento de que, poxa, eu estou seguro em casa, eu estou trabalhando, mas eu sei que tem alguém ali que realmente está na frente, que não consegue diminuir esse contato com as pessoas, tem respeito, tem esse sentimento de empatia, de entender os dois cenários. Eles entendendo que a gente tem essa possibilidade e é uma estratégia da empresa e uma realidade momentânea, pelo menos. E a gente entendendo que vai ter gente lá que merece dedicação, apoio, respeito, compaixão, porque está lidando com um inseguro. Sim. Né? Não vou dizer que é só risco, mas é uma insegurança. Né? Claro. E também acho que a gente tem visto muito, primeiro isso, se também continuando a pauta da ciência, de que a questão do isolamento social é a medida mais efetiva, por mais que a gente super entenda das frustrações de todo mundo aí nessas 2 semanas já ficou um pouquinho doido de ficar em casa muito tempo, Sim. sem saber o que vai acontecer, criando 1000 teorias da conspiração na cabeça. Mas é um fato que o quanto antes, né, e nisso, com certeza, as empresas que têm sede em outros países, né,
já se anteciparam, porque já passaram por isso um pouquinho mais cedo lá na Europa, se a gente tem visto que realmente tem chegado. Uhum. Mas eu penso que o empresariado brasileiro tem, de alguma forma, entendido o recado e aqui ainda, claro, tem pessoas resistentes e ainda tem gente que ainda não acredita, mas de alguma Sempre forma teremos, né? sempre teremos. Mas no meio dessa incerteza toda, eu acho que a gente conseguiu se organizar muito rápido. Não sei se essa é a sua percepção de uma empresa de 10 mil pessoas, mas estamos ainda tentando e errando muita coisa, mas eu sinto que a maior Sim. parte do trabalho não parou e nem podia parar, né, com essa questão toda. Uma das coisas que eu vi acontecendo aqui é que a gente ficou refém, digamos assim, né, acompanhando os decretos municipais. Uhum. E aí a gente tem 42 lojas em diferentes estados, diferentes cidades. E aí a galera do marketing estava meio doida, né? Recebendo e maturando tudo isso, a liderança da Leroy também. E aí começou esse negócio de mantém a loja aberta, fecha a loja, em que pé que fecha a loja, no dia seguinte, é no mesmo dia, é momentâneo, dou férias coletiva, não dou férias coletiva. E nessa história de abre e fecha a loja, como estavam saindo muitos decretos e gerando uma confusão grande com as equipes, né, e até a insegurança de estar fazendo algo errado, tomou-se a decisão de fecha tudo. Então, conforme teve a primeira onda, né, de fechamento das coisas, ela falou assim, fecha tudo. A gente sabe que outras empresas fecharam antes, mas a gente acompanhou essa resposta, esse ritmo, e num primeiro momento fechou tudo. Ao mesmo tempo, como tudo é novo, a gente foi entendendo que o que a gente vende, o serviço que a gente presta de venda de produtos para casa, ele acaba sendo um elemento essencial, Sim. assim como os supermercados. Uhum. Então, não foi na impulsividade, não foi na força, foi pensado, negociado e conversado para que as nossas lojas voltassem a abrir. E Uhum. isso foi acontecendo aos poucos. Então, hoje, a maioria das nossas lojas estão abertas, sim, dentro de um horário especial. Se eu Uhum. não me engano, é das 9 às 18 horas, Uhum. todas, e domingo não abre. Uhum. Então, a gente tem a redução de equipe, a gente tem redução de período, né, de atendimento, focando sempre na venda online. Isso Uhum. está muito forte. E eu tive que estar na loja, porque sexta passada tem a coisa que é olho no olho, né? Não tem jeito. A gente estava fazendo um projeto com uma instituição aqui em Campinas. E eu falei, tá, eu moro perto, vou lá. E no que eu cheguei, não é natural para a gente ainda pensar tanto na nossa proteção. É muito engraçado, assim. Com Você certeza. sabe de tudo isso, sustentabilidade, a equipe do SESMIT passou todas as orientações, li todos os informes, aí você chega lá, linda de uniforme e tal, falando com as pessoas, me passa RH berrando atrás, assim, me põe a luva e a máscara, pelo amor de Deus! Galera, dentro do carro agora, não é pra sair do carro. Gente, só obedeço. Vou lá pegar os EPIs, vocês dentro do carro e a gente volta. Porque não é natural, assim. E foi o primeiro momento e depois, sim, senhora, obedeci tudo bonitinho. Mas foi engraçado. Ai, meu Deus, já comecei dando bola fora. E as coisas foram se ajeitando. E, assim, ver as equipes realmente se protegendo, entendendo esse momento, prezando pela saúde do cliente também, então dando bronca quando tem que dar. Uhum. Foi algo inédito e bem E interessante. também, Assim. assim, eu penso que todo varejo tem um papel muito importante que é comunicar. Ou seja, vocês Sim. têm aí um papel como qualquer outro varejo de atender milhões, milhares de pessoas por dia, né? No Brasil inteiro. Então, assim, tem um papel. Essas broncas também são conscientização e também é sustentabilidade, tá? Acho que puxando o Sim, lado da nossa exatamente. sardinha, o lado da nossa sardinha é sustentabilidade, porque essas pessoas vão levar isso para suas famílias, né? Vão levar isso para casa. E tem vezes que a pessoa só aprende isso no ponto de venda. Eu tenho visto muito isso quando eu vou no mercado aqui do lado, moro num bairro bom que tem, em tese, você Uhum. imagina, questões de conscientização, mas ainda tem muita coisa para aprender e as pessoas estão aprendendo, às vezes num ponto de venda de uma loja. Olha,
não fica tão perto. Quando a gente fala que não é para ficar perto, não é para ficar perto mesmo, assim, tem uma linha no chão lá de você manter a Exato. distância, é manter a distância. Então, eu sinto que o varejo tem esse papel de educador muito forte também, né? E as boas práticas e iniciativas compartilhadas entre as empresas. Uma coisa que eu tenho acompanhado, até porque a área de sustentabilidade está sendo bem demandada pela área social também, né? Então, poxa, o que a Leroy vai fazer? Quais são as iniciativas que a gente está tocando para ajudar contra o Covid? Então, a gente tem, sim, algumas iniciativas já rodando. Esse chamariz entre as empresas para todo mundo se ajudar. O objetivo de todo mundo, acho que é conter isso quanto antes. Só está avisando lucro? Não tá, meu. Você está avisando a saúde das pessoas, você quer essa segurança, esse conforto de poder falar, vamos retomar. O Átila deixou claro que não vai ser tão rápido quanto todo mundo gostaria, mas acho que tem muito esse respeito e essa vontade e investimento no que for preciso para que as coisas resolvam-se logo. Então, as boas parcerias têm acontecido, a gente vê várias iniciativas aí, não é de uma empresa, quando a mídia, né, a boa mídia comunica, são ações de 3 empresas, grandes empresas com várias startups, só startups, voluntários, que têm ali um conhecimento que pode ser compartilhado. Um exemplo que a gente tem para contar é o que está acontecendo na loja do Tietê, aí em São Paulo, em que a gente já tem o Fab Lab, né? Grande ali na loja, com acho que 5 máquinas 3D. E, a gente foi acionado por algumas startups e pessoas que conhecem o manuseio dessas máquinas, que tem máquina sobrando não sei aonde, que tem matéria-prima para fazer aquelas testeiras, né, de proteção lá da máscara. Eu sei que o negócio, em menos de 3 dias, estava rodando na loja. Legal. Com a aprovação da alta liderança, todo mundo se protegendo, entendendo as novas normas ali, número de pessoas que pode ficar ali dentro, para quem que eu vou escoar essa produção que está sendo feita. E ontem a gente estava na SPTV. Então, e hoje já tem mais 2 canais de comunicação indo lá gravar, porque eu acho também que a gente está precisando de boas notícias. Exato. Então, a hora que a gente viu lá o nosso assessoria de imprensa falando, olha, fulano vai gravar amanhã, já tem 2 agendados para não sei quanto, e não sei o quê. É porque eu acho que existe esse negócio de vamos falar de coisa boa, galera. Só coisa ruim não tá rolando. E essas boas iniciativas. Então, a Leroy entrou ali com cedeu espaço, as máquinas que já tem, mas a gente não tem a matéria-prima. A startup tal tinha. Tá lá fornecendo. Eu sou voluntário, eu sei mexer nessas máquinas, sei fazer manutenção. Tá indo lá também. Nossa galera de TI e inovação tá lá para ajudar. Então, de repente, um projeto deu certo. Espero que a gente tenha ainda vários outros para poder contar. E assim como tantas outras empresas já têm mostrado toda essa força que quando a gente precisa, principalmente, a gente consegue se juntar, independente de marca, de nacionalidade, de tipo de mercado, para que as coisas realmente aconteçam para o bem. Sim, eu acho que esse eu acho que vai ser o grande legado que a gente vai levar disso tudo, né, desse momento, da colaboração, da gente descobrir. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui, eu não conhecia meus vizinhos de prédio. A gente está marcando conversa pelas janelas aqui. A gente tem conversado, se conhecido pelas janelas, e eu acho que assim esse espírito tem sido levado para o mundo empresarial também, assim, talvez uma empresa que nunca tenha pensado que, poxa, eu poderia colaborar com uma Leroy Merlin da vida, com o meu conhecimento, com a minha prática, com o meu... Acho que esse vai ser o grande legado, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, da gente ter cadeias mais justas, cadeias mais unidas. Eu acho que vai ser bastante nesse sentido. A gente tem que tirar algo de bom disso tudo que está acontecendo, né? E eu penso que essa questão da colaboração vai ser a principal delas. Sim, e às vezes aquelas respostas que a gente nem queria ter, né? Nem queria dar, você não queria pensar. São coisas que você se reinventar, começar a pensar de realmente como vai ser o varejo daqui para frente, por que não a venda online ter uma força um pouco maior, como é que a gente aproveita tudo isso para aperfeiçoar esse mundo, porque imagina, como é que eu vou comprar tijolo, cimento e rejunte online? Sim. O que falta para a gente conseguir fazer essa venda, para o cliente se sentir mais à vontade para comprar tudo isso, né? Então, e a gente já teve feedbacks aí de várias equipes trabalhando remotamente que nunca se imaginaram
nesse cenário, assim. E os feedbacks têm sido muito positivos, principalmente para quem mora na capital. Poxa, deixei de ficar 1h30 no trânsito, tentando chegar para trabalhar, e eu estou sendo 1h30 mais produtivo. Então, esse é um legado que eu tenho certeza que vai ficar, né? O conforto para as pessoas que foi. E eu acredito que tem gente que não vai saber trabalhar de home office e tudo bem também, né? Não é tão simples, não é tão fácil. Já tem aí vários micos, né, compartilhados na galera com os homes, com as câmeras ligadas. Mas isso é tudo uma gestão, assim. Falando da nossa equipe, a gente somos analistas que estão em cidades diferentes. Então, eu tô aqui, minha xará está em São Paulo, meu outro colega está em Cajamar, o outro está em Brasília, outro está em Fortaleza, e o outro está... Então, cada um está num lugar. Então, normalmente, a gente já fazia pontos semanais à distância. Então, quando essa demanda chegou, eu falei, pra gente é mais do mesmo, né? Eu brinquei, eu falei, agora todo dia é sexta. Sim. Porque todo dia é home office. Mas ao mesmo tempo você vê pessoas agoniadas. Eu não estou produzindo, eu não estou conseguindo fazer as minhas entregas, parece que eu não estou fazendo nada. Ou aquele outro problema, né? Eu não paro de trabalhar. Porque a pessoa começa 8, 9 horas e não tem e fim. aí vai até 10 horas, até dormir. Porque o celular está conectado, porque alguém manda mensagem e recebe. Eu até que consigo fazer uma boa gestão disso. Que bom. Principalmente porque vim das férias também, então nas férias eu já aprendi a desconectar e, eu faço a gestão, gente, dica, faça a gestão de tudo isso à noite. Entra na maciota ali, dá uma olhadinha nos principais e a pessoa vai responder que é emergente. Se alguém te vê online, ferrou. Então vai ali, né, umas 11 da noite, dá aquele pente fino, que ninguém vai te acionar. A galera já desencanou. Agora você vai, tipo, 10 da manhã, alguém te viu, tá enrascado. Ou você vai tomar bronca, ou vão demandar alguma coisinha que estão precisando de você. Eu tô sentindo que todas as reuniões tá tendo que ter pelo menos uns 15 minutinhos, como eu disse, de terapia coletiva, antes de qualquer coisa, antes de entrar no assunto chave, vamos conversar como é que está sendo o dia, como é que está sendo as questões. Então, a questão da parte produtiva mesmo, eu sinto que fica um pouquinho mais para o fim da tarde, para a noite, eu também tenho sentido assim. Tem uma sessão de desafoga, né? E, ao mesmo tempo, tem gente que está aproveitando. Por exemplo, a minha irmã, ela ama trabalhar de madrugada. Eu sou o contrário. Eu vou mais no de manhã. Ela falou, Eli, como eu tô livre para trabalhar, eu durmo até a hora que eu gosto de dormir. Vou lá, tomo meu café, faço almoço, depois ela dá uma preguiça, dou aquele cochilo e ela vai até 2, 3 da manhã. Fazendo, né, cumprindo a sua jornada de um jeito muito louco dela, mas é o que flui para ela. Se eu fizer isso, eu durmo no computador. É a vingança dos notívagos, que sempre que tiveram que se adaptar para o horário comercial e agora estão podendo trabalhar até altas horas. Exatamente. Então, acho que tudo isso realmente é uma coisa que não volta atrás. Para quem realmente conseguir mostrar os benefícios, as vantagens, o seu jeito de trabalhar, como é que funciona. E lógico, gente, tudo é uma questão de liderança. Sim. Não adianta a gente viver tudo isso, achar bacana, ver os pontos positivos e sua liderança realmente ser engessada, quadrada, falar, não, foi um ponto fora da curva na história, vamos voltar para o mesmo, porque é o que dava certo. E o que eu, como ecóloga, vejo, assim, e eu fiz também mestrado em sustentabilidade, as outras notícias ambientais que a gente está tendo, né? Eu vi ontem lá a volta das tartarugas nas praias para aproveitar que não tem ninguém. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando menos, óbvio, pela demanda mais humana, mas a parte ambiental dá para ficar um aprendizado, assim, gigantesco, porque nem mostrando os pontos turísticos da Itália vazios. Então você fala, gente, olha a diferença que isso causa, o impacto ambiental que a gente é capaz de reduzir. Sim. Eu preciso atolar os lugares de gente do jeito que a gente está acostumado a fazer. Eu preciso suprir os lugares turísticos desse jeito, de pessoas, para a economia realmente girar para todo mundo. Mas isso é a minha opinião, pessoal, tá, gente? Né? E que fica essas reflexões a mais também, né? De inquietações que eu acho que vão vir. Não sei como as gerações, né? Porque eu já estou na faixa dos 30 e tantos. Então, a geração mais novinha, que está passando por isso
na flor da idade, de querer curtir a vida, poxa, eu não tenho mais balada, não tenho mais bar, eu não tenho mais amigos fisicamente, que impacto realmente isso vai ficar para eles, eu acho que dá pano para manga para estudar também, para entender e ver quais as ações e iniciativas que essa geração vai começar a propor, né, e a demandar que seja desse mundo de trabalho também, né? Sim. E eu penso que essa parte que você está trazendo, né, ambiental, vai, assim, eu espero que a gente leve isso para o lado positivo de identificar e entender, não voltar tudo como era exatamente para o passado. Tem algumas coisas que vai ser importante voltar como era 3 meses atrás, algum senso de normalidade na nossa vida, Sim. mas, por outro lado, eu acho que é repensar mesmo muita coisa que a gente poderia estar emitindo menos, usando menos carro, usando menos, sabe, Na emissões. verdade, é um consumo consciente de uma maneira geral, né? Uma das coisas que a gente compartilhou entre a equipe é a quantidade de lixo inútil que a gente gera numa simples compra desesperada. Então, aqui na minha frente eu tenho bebidas. Tem bebida que está embalada em plástico, tem bebida que está embalada em papel, papelão, e tem bebida que está reembalada 3 vezes no mesmo plástico. Sim. Você fala, ô indústria, fofo, você jura que você precisa reembalar tanto assim, é tanta proteção que o seu produto precisa? Porque eu não sei como é que tá, eu acho que em São Paulo foi uma das primeiras que parou, né? A coleta seletiva parou. Sim, Porque exato. tem um problema de contaminação, eles estão pensando também na saúde, na disseminação da doença. Ok, o que eu faço com o material reciclado que eu gero em casa? Uhum. Ontem aqui em Campinas eu coloquei, porque eles passam de terça, coloquei para fora, levaram só as latinhas, porque essa aí dá para guardar em casa fácil, não tem muito bicho que vai ali, Exato. mas papelão ficou para trás, plástico ficou para trás, eu guardei tudo de novo. Sim, Aí, até onde eu vou conseguir guardar? Eu guardo eu que já tenho uma certa consciência, mas sim. e o resto da galera, né? Então, acho que o tipo de consumo, como você consome, e aí você começa a pegar coisas bestas na sua casa que depois você nem no dia a dia passa batido, mas eu tento me policiar para reduzir a quantidade de plástico à toa que eu compro. Então, eu vou comprar ovo. Uhum. Caixinha de papelão, vamos lá. Aí vai meu noivo, ele compra qual? A mais barata, que é qual? Que tem plástico em cima. Acho que em tudo. Ah, tá bom, não dou bronca, não fico enchendo o saco assim, mas faço as minhas reflexões, né? Sim. E tento compartilhar com ele dentro do possível. Não sou xiita em nenhum aspecto, muito menos ecochá. É ecóloga mesmo. Então, a gente vai. É um processo. De fato, assim, é um equilíbrio entre a indústria entender que essa é uma preocupação das pessoas, né? E de que realmente é um preço bem diferente entre você ter o plástico ali ou não. Então, você também não pode criar tanto essa dúvida na cabeça das pessoas quando ela está num mercado, quando ela está tomando uma decisão de compra. Se uma coisa é R$ 5 mais caro que a outra, a chance dela comprar Sim, mais barato exato. é muito. Agora, se for algo mais próximo, Similar, exato, é uma marca nova. Testa um mês, você não vai morrer por causa disso, né? exato. Então, acho que E a gestão disso dentro de casa, né? Então, no meu Instagram mesmo, eu acabei dando algumas dicas, né? À toa mesmo. Falei, tô fazendo nada, né? Tô sobrando tempo. Aí eu tirei algumas fotinhos, mostrei, tipo, garrafas de plástico abertas, que antes de jogar dentro da sacola plástica eu amasso tudo. Papel eu sempre deixo dobradinho, que rolou vários iFoods da vida aí. sim. Então eu dobro, tento reaproveitar as embalagens de papel. Uma galera veio comentar assim, nossa, não tinha pensado nisso ainda, nossa, descobri que eu jogo tudo errado. Porque você acha que esse fluxo já é ok, lixo já é um problema resolvido. Então, compartilhe o Aí eu Instagram aí para a gente desisti. conhecer, para a gente conhecer essa. Ah, meu Deus do céu. Depois eu mando aí. Legal. Mas tá tendo várias iniciativas assim, dessa inquietação, né? Eu vejo muitos profissionais da saúde, né? Pessoal de educação física, de pilates, fisioterapia, compartilhando conhecimento de graça. Que essa é uma onda que veio muito legal também. Ele Sim. poderia fazer um cadastro esse aqui, pague, sei lá, R$ 1, R$ 5 por vídeo. Tá tudo aberto. E vários outros tipos de profissionais reagindo dessa forma positiva, né? Dando acesso, antes nunca imaginável, a qualquer um. Qualquer pessoa onde ela está, ela entra e consegue ter aí uma batelada de informações para manter a saúde física e mental, Legal, né? Com certeza. que é importante. Legal, Olivia. Acho que a gente caminha aqui para o finalzinho da nossa conversa. Super obrigado mesmo.
Sim. Ah, Imagina. a gente pensando aqui sobre sustentabilidade, eu acho que é isso. Sustentabilidade, eu sempre quando eu converso com as empresas, a gente fala muito que sustentabilidade é simplesmente manter o seu negócio ativo, existente, Uhum. renovando, repensando atividades. Então, mais do que ficar preso em algum tema específico, acho que é isso. Usar esse momento de reflexão para repensar as atividades, repensar os nossos como a gente tem conversado aqui, os nossos processos pessoais de cada pessoa dentro de uma organização, né? E para Sim. as organizações repensar os seus processos mesmo, né? O que pode ser feito de teletrabalho, o que pode ser feito de venda online, o que pode ser feito de gestão de resíduos que não impactem tanto, né? Acho que é As boas parcerias, né? O quanto que eu posso engajar fornecedores locais para que eles também tenham oportunidades, que eles também consigam se estabelecer no mercado atual até ou futuro, né? E não pensar só na sua economia, lógico, né? A empresa tem que se estabelecer. Mas quanto eu consigo ajudar outros para que também consigam passar por esse momento, foi uma reflexão que tem ficado muito forte para a equipe de sustentabilidade também. Afinal, o econômico é um pilarzinho que está hum, sempre presente. com certeza. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez Eu que agradeço. a sua Deixar essa cobaia aí, a primeira. E agradeço por ser a nossa cobaia, por compartilhar tanta história legal. Por mim, eu ficava aqui mais umas 2 horas conversando sobre tudo isso. Mas obrigado, boas férias antes de Imagina. tudo. Espero que Obrigada. você volte das férias num mundo um pouquinho melhor do que você saiu dessa vez. E com a casa brilhando, né? Que aí é sinal de que eu Com não a casa saí. brilhando. Vai caçar coisa pra fazer sem faxina, não tem jeito. Com certeza. Obrigado, Lívia, mais uma vez. Obrigada a A gente vai vocês. encerrando por aqui a nossa gravação. E qualquer dúvida, a Ok. gente vai ficar à disposição aí para a gente trocar contatos, para a gente poder continuar essa conversa no futuro. Obrigado a todos. Perfeito. Obrigada, gente. Tchau, tchau.